me here, you'll never be lonely. It's oh so clear, I've always been falling through a life that's upside down. Somehow you turn me around. So stay another night. 'Cause all we have is time. Keep you close and savor the moment. You raise my hopes and don't even know it. In a life that's upside down, somehow you turn me around. So stay another night. 'Cause all we have is time. Salve! Salve, meus ninjas! Sejam bem-vindos à nossa primeira aula pós-prova do exame de suficiência. Meus amigos, sobrevivemos. E que prova, hein? Nossa Senhora do Pepé do Socorro. Essa com certeza absoluta foi uma das provas que entrou para a história do exame de suficiência como uma das mais difíceis que já aconteceu aí desde 2011. Vamos ver qual a repercussão que isso vai trazer em termos de índice de reprovação, né, no CFC. A gente já chegou a um pico de 90% de índice de reprovação. Essa prova agora vai ficar entre 80% e 90% de índice de reprovação. Né? Talvez seja mais ou menos por aí o número. Mas vamos lá, gente. Me dá aquele feedback aí, me diga se o áudio está bom, se está todo mundo me ouvindo bem, se está tudo certinho com vocês aí para a gente poder iniciar aqui a nossa aula de hoje. Beleza. O áudio está bom. A imagem está legal, todo mundo ouvindo bem? Maravilha. Muito bom, pessoal. Então, qual vai ser a nossa missão para hoje? Hoje eu quero pegar com vocês e fazer uma análise técnica do que foi cobrado na prova do CFC. O que estava fácil, o que estava difícil, o que foi visto na faculdade, o que não foi visto, como é que estava a distribuição da prova, quais eram os temas que já eram esperados para poder cair, o que caiu de surpresa na prova do exame de suficiência, enfim, vamos fazer um panorama geral dessa prova do CFC, porque isso vai ser legal para você que vai fazer a prova pela primeira vez, para você já ter um melhor direcionamento no seu estudo. E para você que já reprovou uma vez ou várias vezes na prova do exame de suficiência, vai ser uma boa para você poder fazer uma reflexão e entender, né, como é que está a sua dinâmica de estudo e o que você pode fazer para poder melhorar, beleza? Muito bem, muito bem. Então vamos lá.
para a gente poder começar aqui a nossa aula de hoje. Ah, gente, e só informação também que vocês estão me perguntando, quando é que a gente vai responder a prova do exame de suficiência. Então vamos lá para poder explicar para vocês. Próxima semana, deixa eu abrir aqui o meu celular aqui para poder confirmar aqui as datas. Próxima semana, dia 30 de setembro, dia 1º de outubro e dia 2 de outubro, ao vivo às 20 horas. Então, próxima semana, terça, quarta e quinta-feira, vão ser os dias que a gente vai fazer a resolução da prova do CFC. Vai ser uma resolução gratuita também, a gente vai transmitir aqui ao vivo no YouTube. E se você quiser participar dessa resolução da prova do CFC, vai ter um link que vai estar aqui embaixo na descrição do vídeo. Você pode clicar para você poder participar e receber o acesso para as aulas ao vivo, receber o acesso para poder ter um material de resolução da prova, enfim. Então, todo esse material vai ser disponibilizado para quem fizer a inscrição de forma gratuita no link que vai estar aqui embaixo na descrição do vídeo, para você poder participar. Produção, se puder colocar o QR Code aqui na tela, tá? Coloca o QR Code aí na tela também, que aí você pode escanear, se você estiver assistindo aí pelo seu computador, pelo seu notebook, você pode escanear aí o seu celular, ou então você pode clicar no link que vai estar aqui embaixo na descrição do vídeo, ou o link que vai estar fixado aqui no chat, beleza? Maravilha, 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 show de bola. Então vamos lá. Ah, gente, outra informação importante. Oswaldo, e sobre os recursos? O que acontece a partir de agora? Nada. Agora só cabe a gente esperar. Né? O edital do exame de suficiência acabou dando uma surpresinha para a gente, né, em relação ao que a FGV fez, em relação ao detrimento das últimas provas, né, de 2011 até 2025.1, o prazo para poder enviar, para poder ter a resposta dos recursos era de 30 dias, né, 30 dias após a data da prova. Dessa vez a FGV colocou 45 dias após a data da prova para poder a gente ter o resultado dos recursos. Então, é hora de a gente ligar o modo Buda, né, e esperar, né, você que está aí com 23, 24 pontos, que está aí na agulha, enfim, aguardar, e quem está aí com 22 pontos para baixo, eu recomendo fortemente que já retome os estudos, né, porque a probabilidade de você passar é menor, né, não significa dizer que você não possa passar, poder pode, mas as chances são menores. Por que eu digo isso? Porque a FGV, ela anula em média aí 2 questões por prova, não mais do que isso, embora outras questões mereçam ser anuladas também, mas enfim, né, a FGV pendurou no rabo do gato, faz de conta que não é com ela e não anula a questão e fica por isso mesmo. Então, eu recomendo que você já vá estudando. Se lá na frente, porventura, você tiver a grata surpresa de que você passou, ótimo, né? Aí, maravilha, é só alegria e bola pra frente, né? Afinal de contas, conhecimento nunca é demais. Agora, para você que já sabe que reprovou, né, retomar os estudos aí para poder a gente fazer a prova 2026.1, tá? Então vamos lá, gente. Então o que eu quero trazer para vocês aqui hoje? Hoje eu quero trazer uma análise técnica da nossa prova aqui do CFC, para a gente poder analisar aqui. Então eu separei 7 pontos para a gente poder ver juntos aqui, ó. O que foi cobrado na prova, o que é cobrado na prova versus o que é visto na faculdade, como foi o nível da prova, qual o percentual de questões por disciplina, qual o destaque do que foi mais cobrado em prova, o que foi cobrado fora da curva, né, que não estava sendo esperado, e por fim, quem deverá ser a banca que vai aplicar a prova 2026.1. Isso aí vai ser os temas que a gente vai ver aqui na nossa aula de hoje, beleza? Maravilha, maravilha, show de bola, então vamos lá. Deixa eu abrir aqui o nosso primeiro ponto. E o primeiro ponto que a gente vai trabalhar, gente, é o que foi cobrado na prova. Então, o que a gente vai fazer agora? Vou mostrar para vocês aqui um panorama geral aqui, ó, da prova do CFC, para a gente poder analisar aqui questão por questão, de uma por um, tá? Então, vamos lá, para a gente poder iniciar aqui a nossa jornada. Gente, então vamos lá. O que foi que eu fiz aqui agora? Eu vou mostrar para vocês aqui a tabela com todas as questões que foram cobradas na prova do exame de suficiência, da questão 1 até a questão de número 50. Pode ser que essa ordem aqui esteja diferente da ordem da sua prova. Afinal de contas, a prova que eu respondi foi a prova tipo 2, né? Foi a prova tipo 2. Então, tá nessa ordem aqui. Mas a ordem dessa prova é a mesma das outras, né? Quer dizer, as questões são as mesmas. A ordem aqui é diferente, mas não muda na nossa análise técnica no final, certo? Então, o que eu quero mostrar para vocês aqui, ó? Eu deixei destacado aqui de verde os conteúdos que nós vimos na faculdade. Deixei destacado de vermelho os conteúdos que nós não vimos na faculdade.
e deixei destacado de azul os conteúdos que foram pincelados na faculdade. Assim a gente consegue ter um panorama para poder entender como é que foi o nível da prova do CFC, né? Porque todo final de prova tem sempre uma penca de aluno que chega para mim dizendo que a prova estava boa. Mas também tem uma penca de aluno que chega para mim e diz que a prova estava horrorosa, difícil, estava cabulosa, que minha Nossa Senhora. E quem está falando a verdade, quem está mentindo? Na verdade, não tem a verdade nem a mentira nesse momento. O que tem é um ponto de vista de cada um. Porque tem gente que estudou, se preparou, fez um estudo consistente para poder fazer a prova. E teve gente que foi só com conhecimento da faculdade. E aí, meu amiguinho? Se você for só com conhecimento da faculdade, a chance de você reprovar é enorme. Por que, Oswaldo? Porque tem um monte de conteúdo que você não viu na faculdade que cai na prova. E eu vou te mostrar isso aqui agora. Né? Pode ser que você concorde ou discorde comigo em alguns pontos, e tá tudo bem, é normal, porque tem conteúdo que às vezes a faculdade deu, e tem outras que a faculdade não deu, tem umas faculdades que são boas, tem outras que são ruins, enfim. Né? Então, vai ter um erro padrão, um desvio padrão aí de um pouco para mais ou um pouco para menos. Beleza? Mas isso aqui já vai dar um parâmetro de análise aqui pra gente. Mas vamos lá analisar aqui a prova. O que caiu na prova do CFC? Ó? Questãozinha de português, né? Questãozinha envolvendo a parte de interpretação. Teoria da contabilidade aqui caiu uma questão conceitual. Matemática financeira com a questão de juros compostos. Entrou uma questão de controladoria aqui cobrando payback. As 3 questões de direito e legislação aplicada, que normalmente cai, né? Uma questão tributária, uma questão societária e uma questão trabalhista, né? Dessa vez caiu aqui a tributária, caiu a societária, mas caiu uma envolvendo a parte administrativa, né? Então entrou um ponto de destaque aqui. Na parte de ética, né, que a gente fica na expectativa, porque ética normalmente é uma disciplina coringa na prova, porque ela já chegou a cair 5 questões na prova, né? Mas dessa vez aqui o examinador foi comedido e colocou 2, né? Uma questão sobre princípios e uma questão de divulgação e precificação. Em seguida, veio 4 questões envolvendo a parte de teoria da contabilidade, 3 pegando a parte de estrutura conceitual, está lá na NBCTG 00, e uma de classificação de grupo de contas. E aí entra na parte de normas brasileiras de contabilidade, ó, uma questão de combinação de negócio, uma questão de investimento, de propriedade para investimento. E de cara você já vê aqui, por exemplo, ó, a parte de direito e legislação aplicada, por que eu coloquei aqui de azul aqui como sendo um conteúdo pincelado na faculdade? Porque normalmente a disciplina de direito na faculdade é uma disciplina. Se vacilar, tem 2. Tem 4 anos de faculdade, tu vê 2 disciplinas aqui envolvendo a parte de direito e legislação aplicada. Então é um conteúdo bem pincelado, né? Não tem nada aprofundado que você tenha visto na faculdade. Já a parte de payback provavelmente você não viu na faculdade. Combinação de negócio e propriedade para investimento, então provavelmente você também não viu. A parte de ética, sim. Teoria da contabilidade, sim. Essa parte aqui, ok. Matemática financeira com juros compostos é bem comum de ser visto na faculdade. Aí vem para cá, ó. O teste de recuperabilidade, que ele cobrou aqui o teste de impairment, ativo não circulante disponível para venda e goodwill, né? Combinação de negócio. Conteúdos que não são vistos na faculdade. Arrendamento mercantil, pode ser até que a tua faculdade tenha dado uma pincelada com ele por cima aí, ó. Uma questãozinha de normas. Estrutura conceitual, outra questão aqui, né? O examinador explorou bem a questão da estrutura conceitual na prova. DRE e DRA caiu na prova do CFC. A parte de DRE já é bem vista na faculdade, né? DRA não. Estoque a gente vê bastante na faculdade. Investimento em coligados e ativo não circulante mantido para venda não é visto na faculdade. Classificação de contas e CMV, isso aqui a gente vê bem na faculdade. Teste de impairment não. DFC, por incrível que pareça, né? DFC, que era para ser uma demonstração contábil bem vista na faculdade, assim, eu pelo menos não vi nada de DFC e os nossos alunos também na turma Ninja relatam que não viram isso na faculdade. Imobilizado é bem visto na faculdade, estoque é bem visto na faculdade, DVA normalmente não se vê na faculdade, DRE sim. Ativos, esse aqui é até um conteúdo novo, né, que normalmente não cai na prova, contrato com cliente, né, contrato de receita, né, tá lá na norma brasileira de contabilidade, contratos de receita não é um tema, nem é visto na faculdade, também não é cobrado na prova, caiu de relâmpago aqui, né, na prova do CFC. Ativos e passivos contingentes também não é visto na faculdade. Estoque, classificação, custeio ABC, isso aqui é bem visto na faculdade. Custeio por absorção, custeio variável, vai depender da faculdade, mas a grande maioria não vê. Custeio padrão também não. Margem de contribuição, conteúdo bem visto na faculdade, bem tranquilo.
a parte de capital próprio e receitas públicas é visto mais de uma forma mais pincelada, né? Até porque contabilidade pública tem uma disciplina na faculdade, controladoria também, né? Então são 4 anos de faculdade para você ver um semestre só com esses conteúdos, então é bem fraco mesmo, né? A parte de norma brasileira de contabilidade aqui mobilizado visto na faculdade, DFC não, compliance também é um tema que não é cobrado na prova do CFC, de repente despencou aqui agora. Contabilidade pública, né, a parte de planejamento orçamentário é visto na faculdade sim, mas é uma disciplina, né, e olhe lá, né, então não é uma coisa bem explorada na faculdade. A parte de auditoria e perícia, tranquilo, né, são conteúdos bem vistos na faculdade. Então, só para você ter aqui uma ideia, das 50 questões que nós temos na prova do exame de suficiência, analisando a grosso modo, 17 questões você não viu na faculdade. 8 você viu de forma pincelada. E 25 você viu na faculdade. Ou seja, gente, vocês conseguem perceber o motivo pelo qual normalmente nós temos um percentual alto de reprovados no CFC? Você foi para a prova e você viu metade do conteúdo que estava lá. Metade do conteúdo que você viu na faculdade caiu na prova. E a outra metade? Tá vendo? Então, às vezes o aluno vai para a faculdade e ele vai ele vai para a prova só com o conhecimento da faculdade, agindo de boa fé, achando que o que ele viu lá é o suficiente para poder passar na prova. E aqui é um retrato claro, nítido e objetivo de que se você não se preparar além da faculdade, dificilmente você vai conseguir sua aprovação. Porque olha só, se você viu 25 questões, das 50 questões você viu 25 na faculdade, e você fosse preparado para fazer essas 25, tu ia ter que ter 100% de acerto aqui, ó. Partindo do princípio que isso aqui você vai errar, essas aqui, que são as que você viu na faculdade, tu tinha que acertar tudo. Olha o nível de dificuldade que você enfrenta na prova. Percebe? Então, o grande detalhe que eu quero deixar logo de cara aqui para você, seja você que vai fazer a prova pela primeira vez, seja você que já vem de várias reprovações, se atente a ir além do que o que você vê na faculdade. Por que, Oswaldo? Porque se você for só com a faculdade, a chance de você reprovar é grande. E os números estão aqui para poder mostrar isso. E pode ser que você discorde de mim de algum conteúdo, e está tudo bem, né? Como eu estou falando. Tem algumas faculdades que são melhores, tem outras faculdades que são piores. Mas vai lá, ó. Desses 50 conteúdos aqui, ó. No teu sentimento, de todas essas 50 questões, quantas você não viu nada na faculdade? Que você olhou para a prova, viu aquele conteúdo e disse assim, oi, o que é isso aqui? Né? Por exemplo, uma coisa que eu assino embaixo que eu tenho certeza absoluta que você não viu na faculdade. Combinação de negócio. Goodwill, compra vantajosa, mais-valia, menos-valia. Eu tenho certeza que você não viu isso aqui na faculdade. Então aqui é um conteúdo. A parte de teste de impairment também, teste de recuperabilidade, é outra coisa que não se viu na faculdade. Então, coloca aqui para mim qual é o teu sentimento das questões que você viu na prova, em média, quantas questões você acredita que nunca viu na faculdade? Ou se viu de forma pincelada, digamos assim, né? Para a gente poder ter uma ideia assim, Oswaldo, eu enfrentei 50 questões, dessas 50 questões, sei lá, 25, 30 questões, eu estava cego na hora da prova, não tinha conhecimento de bagagem para poder responder. Coloca aí para mim no chat aí. Né? Enquanto vocês vão colocando aí, eu vou beber aqui um carocinho d'água aqui. Beleza. Muito bem. Show de bola. Ó, tá vendo? Esse, na minha opinião, é um dos grandes desafios, né? De você ir fazer a prova e de você enfrentar algo que você não viu. Então, às vezes, o aluno chega pra gente e diz que a prova estava difícil, não é nem que a prova estava realmente assim tão cabulosa desse jeito. É porque se você chega na faculdade, na hora da prova, se depara com um conteúdo que você nunca viu, para você vai ser difícil, porque você não sabe para onde é que vai, percebe? Então aí é onde está o grande detalhe da história, né? Então, seguindo aqui o barco, como é que foi o nível dessa prova? E aí, gente, assim, ó, como é que eu classifico o nível da prova? Se a gente for levar em consideração
De fato, na verdade, a gente classifica o nível da prova depois que a gente vê o percentual de reprovados, que a gente tem a exata dimensão, né, de quantas pessoas passaram e quantas pessoas reprovaram. Mas tendo por baixo que a expectativa é que essa prova aí fique na casa aí de 20% de índice de reprovação, de 20 a... Vamos lá, 20 a 30% de índice de aprovação, né? Então a gente deve ficar ali entre 70% e 80% de índice de reprovação, né? Pelo termômetro do que os alunos vêm relatando, né? Em relação à questão do nível de prova. Então, assim, se a gente for levar em consideração ao que o pessoal que vem da faculdade para poder enfrentar a prova, de fato a prova estava extremamente cabulosa, né? Como vocês viram aqui, né? Praticamente metade da prova você não viu na faculdade. Então, só daí você já tira um termômetro. Mas eu quero fazer um termômetro diferente com vocês aqui agora. Eu quero mostrar um termômetro que mede, né, o nível da prova para quem foi preparado para fazer a prova. E quem é que estava preparado para fazer a prova? É quem participou de algum curso preparatório para a prova do CFC. Por exemplo, nós aqui temos a Turma Ninja do CFC, que é o nosso programa de treinamento, onde a gente pega os nossos alunos pelas mãos e te treina para que você seja aprovado no exame de suficiência. Então eu vou tomar como base, né, os nossos alunos que fizeram a prova. Né? Por que, Oswaldo? Porque tem conteúdo que você não viu na faculdade, mas você viu aqui no curso. Por exemplo, aquela questão de Goodwill que caiu na prova estava igual o conteúdo que a gente viu durante o curso. Então, para o nosso aluno, aquela questão estava fácil. Mas para quem foi lá enfrentar a prova e nunca viu aquele conteúdo, estava absurdamente difícil. Percebe? Então, eu quero te mostrar aqui um panorama, né, do nível de dificuldade da prova, partindo do princípio de que você fez uma boa preparação para poder enfrentar o exame de suficiência. Beleza? Então, na minha ótica, na minha opinião, com base no que os nossos alunos relataram, né, e com base no que foi visto durante o curso e durante o que não foi visto durante essa nossa jornada, vamos lá. 2025.1, na minha opinião, tinham 17 questões fáceis. Ó. Entrou agora em 25.2, caiu para 10 questões de nível fácil. Então aqui já foi uma pedrada para a prova do CFC. As questões de nível médio, né, as questões medianas, elas tinham 24 questões na prova do semestre 25.1. E passou aqui para 28 questões de nível médio. Então já são questões também que dificultou aqui um pouco mais a nossa vida. E as questões difíceis saltaram de 9 para 12. Ou seja, diminuiu o número de questões fáceis, aumentou o número de questões medianas e aumentou o número de questões difíceis. Oswaldo, o que você classifica como uma questão fácil, média ou difícil? Vamos lá. Questão fácil é aquela questão que foi dada, que você não tem esforço nenhum. Você olha para a questão e ela está lá, de graça, para você acertar a questão. Para mim, tinha 10 lá que estavam de graça. Questão mediana é aquela questão que, para quem estudou firme para fazer a prova do CFC, quem estudou firme, sentiu um certo... suou a camisa para poder acertar aquela questão. Pronto, vamos pensar assim, né? Quem estudou firme, teve que ler a questão, analisar, interpretar para poder chegar numa boa conclusão para poder responder aquela questão. Então tinham 28 questões para suar a camisa e acertar, certo? E, Oswaldo, o que é uma questão difícil? Uma questão difícil é aquela que você espreme a alma para poder você acertar no dia da prova. É aquela questão que, se vacilar, nem o próprio examinador, no calor do momento, talvez não tivesse a habilidade para responder aquela questão. Porque o que a gente tem que levar em consideração também... Caiu um negócio aqui agora, ó. Vala. Que é isso? É sério, ó, aqui, ó. Caiu alguma coisa aqui. Enfim, né? Depois a gente descobre o que é. Tomara que o teto não caia por cima de mim, né? Eita, nós Pereira. Enfim, gente. Então assim, ó. Deixa eu só tirar esse pozinho aqui e botar pra cá. Pronto. Então, pessoal, assim, ó. Eu até me perdi. Onde é que eu tava? No nível de dificuldade, né? No nível de dificuldade. Então assim, ó. Essas 12 questões são aquelas questões que, se vacilar, nem o examinador teria capacidade de responder no dia da prova. Por que eu estou dizendo isso? Porque uma coisa é você estar em casa respondendo a prova, né, no conforto do seu lar, sem ter um cronômetro rodando contra você e você não estar pressionado pelo local de prova. Outra coisa é você estar no dia da prova, num ambiente que não é o da sua casa,
e tem um fiscal de prova lá na frente marcando lá o tempo, né, o cronômetro correndo contra você e você tendo que responder 50 questões de forma ininterrupta, né? Então, assim, é diferente. É diferente você estar em casa respondendo questão e você estar num local de prova respondendo uma prova. Não é a mesma coisa, literalmente. Então, é importante que a gente entenda isso. Então, essas questões de nível difícil, né, são 12 questões quase que perdidas no dia da prova. Né? São questões que só quem estava realmente assim, num alto nível de preparação que seria capaz de acertar essas questões lá no dia da prova. Então, sim, a prova subiu de nível de 2025.1 para 2025.2. E isso já é esperado. Eu sempre falo para vocês o seguinte, reza a lenda de que a prova do segundo semestre é sempre uma prova mais difícil do que a prova do primeiro semestre. Né? Isso aí é quase que um fato consumado. Você pode pegar as provas dos semestres anteriores, passar o olho e ver o nível de dificuldade. Você pode pegar o próprio relatório estatístico do Conselho Federal de Contabilidade que mostra lá como é que está o percentual de aprovados e reprovados no exame de suficiência. Você vai ver que tem um pico maior no segundo semestre do que no primeiro. A prova do segundo semestre sempre tende a ser uma prova de casca grossa maior, beleza? Apesar de que todo semestre a gente sente que a prova vem ficando um pouco mais difícil, mas você vê uma prova mais justa no primeiro semestre, digamos assim, uma prova mais coerente. Já a prova do segundo semestre é aquela prova mais casca grossa, realmente, que até quem estudou soa um pouco a camisa para poder seguir o barco. Legal? Então, tá aí a minha opinião sobre como foi o nível de dificuldade da prova. Entrando agora na questão do percentual de distribuição da prova do exame de suficiência, lembrando que nós temos lá 14 disciplinas aqui no edital. Nós temos 14 disciplinas no edital. Quais são as disciplinas que caem na prova, Oswaldo? Teoria da contabilidade, contabilidade geral, normas brasileiras de contabilidade. Aí vem aqui, ó, ética, auditoria e perícia, contabilidade pública, direito e legislação aplicada, controladoria. Aí vem custos, contabilidade gerencial, estatística, matemática financeira e português. Tá aí as 14 disciplinas do edital do exame de suficiência. E o que a gente pode destacar aqui, ó, em termos de questão? Até deixei para vocês aqui para a gente ter um comparativo da prova 25.1 para a prova 25.2. Vamos lá. Então vamos lá. Ó. Por exemplo, a parte de teoria da contabilidade. Espera aí, deixa eu apertar aqui um botão aqui. Pronto. A parte de teoria da contabilidade, ó, caiu 8 questões em 25.1, caiu 7 questões agora. Contabilidade geral, tinham caído 6, aqui caiu 5. Né, diminuiu 1. Olha a norma brasileira de contabilidade, foi 11, subiu para 16 questões. Né? Aí você pensa, né, caramba, que aumento, né? Pode ter essa discrepância, assim, gente, são 50 questões, né? São 50 questões. Então, normalmente, onde é que tem essas variações maiores? Aqui em normas brasileiras de contabilidade, aqui em ética e aqui em custos. Ó. Custo já teve semestre que caiu 2, 3 questões. Já, ó, agora caiu 5 questões. Ó. Certo? E aí tem, por exemplo, a disciplina coringa aqui, ó, que é estatística. Vamos anotar aqui, ó. A disciplina de controladoria e a disciplina de estatística são disciplinas coringas. Por que, Oswaldo? Porque tem semestre que nem sequer cai questão na prova. Dessa vez o examinador se empolgou, né, e está cobrando 3 questões, mas já teve semestre que nem sequer caiu. Estatística, por exemplo, agora não caiu nada, tá vendo? Ó? Muito bem. Então, o importante é que, predominantemente, em média, essa galera aqui dê em torno de 50% da prova. Pode dar um pouco mais, não tem problema, mas que fique nessa casa aqui. Então, se a gente pegar aqui, ó, 16 mais 7 mais 5, ó, 28 questões. Ó. 28, aqui nós temos 28 questões. Essa parte aqui, normalmente, dá de 25 a 28 questões, exatamente, ó, ficou bem casadinho dentro do intervalo, certo? As outras disciplinas, você vai ver que são sempre pingadas, 2, 3 questões, com exceção de custos, que às vezes o examinador se empolga, mas também cai em torno de 2 ou 3 questões na prova. Agora, né, 2025, o examinador se empolgou, aquele colocou 4, aquele colocou 5, na hora da prova, dá uma sensação que tem mais por conta de controladoria. De contabilidade gerencial.
né? Aqui caiu 2 e aqui caiu 1. Né? Então, ao todo aqui, se você olhar, são 6 questões na prova. A grande questão é porque como tudo envolve custo, despesa, investimento, gasto, não sei o quê, na hora da prova tudo é um bolo só. Né? Mas, por exemplo, ponto de equilíbrio, margem de segurança operacional, margem de contribuição, né? Todos esses conteúdos são da parte de contabilidade gerencial. Né? Então, mas causa essa bagunça na hora da prova. Né? Até porque se você pegar a prova 25.1, o examinador fez bem bonitinho, né? Ele separou os blocos de assuntos por disciplina, né? E aí agora 2025.2 ele retrocedeu, né? Vai tudo misturado no bolo, né? Sem separação nenhuma. Eles não tiveram aquele zelo que eles tiveram em 25.1 de organizar melhor a prova, né? Mas fazer o quê, né? Voltando para cá, produção, bota o slide aí na tela para mim, ó. Ok? Beleza, show. Então vamos para cá, ó. Ética, aqui ó, 2 questões, auditoria 2, perícia 2, pública 2, direito e legislação aplicada 3, né? Aí você vem com controladoria aqui 3 questões, ó. Gerencial só caiu 1, matemática financeira só caiu 1, e é isso mesmo, e português também. Português às vezes cai 2, né? Agora caiu uma questão. Enfim, então aqui serve para você ter um panorama geral de como é que é a distribuição da prova. E onde é que você tem que priorizar os seus estudos, ó. 50% da prova está concentrada em 3 disciplinas, ó. Teoria da contabilidade, contabilidade geral e normas brasileiras de contabilidade. Os outros 50% da prova estão aqui. Então, normalmente, o que eu recomendo para os nossos alunos durante o curso? Gente, vai estudar para a prova do CFC? Vamos pegar primeiro teoria da contabilidade, contabilidade geral e norma brasileira de contabilidade. Estudou isso aqui? A gente estuda auditoria, ética e perícia. Por que, Oswaldo? Porque auditoria, ética e perícia são 3 disciplinas teóricas, não envolve cálculo, não tem nenhuma questão que seja extremamente complexa no dia da prova, a ponto de precisar fazer um cálculo muito mirabolante e tal. Normalmente são questões mais de cunho teórico. Ou seja, você tem a probabilidade maior de acertar. E a parte aqui cai de 6 a 8 questões na prova do CFC, ó. Dessa vez caiu 6, né? Ó. 2, 4, 6. Daqui para frente, vem outros pingadinhos também, ó. Só que aqui daqui para baixo, né, do bloco 3 para frente, já começam a entrar disciplinas que sejam mais difíceis de você acertar na hora da prova. Tipo, contabilidade pública. Por que contabilidade pública o pessoal tem dificuldade na hora da prova? Só tem uma disciplina na faculdade. E eu vou tirar por mim, por exemplo, contabilidade pública ainda foi uma disciplina optativa. Ou seja, né, a probabilidade de todo mundo ter feito essa disciplina é menor. Aí depois vem direito e legislação aplicada, você também vê 1 ou 2 disciplinas na faculdade inteira, né? Você passa 4 anos na faculdade, você vê introdução à contabilidade, contabilidade geral 1, geral 2, geral 3, contabilidade avançada, norma brasileira de contabilidade, você vê contabilidade no rodo, né? Mas as outras disciplinas são bem pingadas, né? Então acaba que você pegar uma disciplina de controladoria, contabilidade, custos nem se fala, né? Que custo é o calo da vida de todo mundo, né? Assim, a grande maioria do pessoal tem uma dificuldade enorme nas disciplinas de custos. Aí vem contabilidade gerencial, estatística, matemática financeira, português. Essas aqui eu não vou nem falar nada, né? Porque matemática financeira e estatística. Se o pessoal já tem dificuldade com custos, aí calcula contabilidade, aí calcula estatística, né? E piorou, né? Mas graças a Deus não caiu nada, né? Foi zerinho. Matemática financeira só caiu uma. Muito bem. Então tá aí a ordem de distribuição da prova. Minha recomendação para você, que é a mesma recomendação que eu dou para os nossos alunos, foca em teoria da contabilidade geral e normas. Estudou essas 3, vai para auditoria, ética e perícia. E estudou essas 6, aí você pega pública, direito e legislação aplicada e controladoria. Beleza. Deixa custos e contabilidade gerencial para você estudar já na reta final. Porque como eu sei que a maioria de vocês tem muita dificuldade com isso, deixa para estudar na reta final, porque o que você aprender vai estar fresquinho para a prova, a probabilidade de você conseguir acertar alguma coisa aumenta. Beleza? A não ser que você entre numa turma de treinamento e aí você vai ter todo o direcionamento da gente lá dentro, tá? Que por sinal, aos que tiverem interesse, deixa eu abrir aqui o calendário aqui. A próxima turma Ninja do CFC, a gente vai abrir as inscrições no dia 6 de outubro, tá? Então, para você que quer ser meu aluno da turma Ninja do CFC, na sua preparação para a prova 2026.1,
né? Provavelmente o edital deve sair aí no final de janeiro, começo de fevereiro, para a gente ter uma prova lá para meados de abril ou maio, né? E talvez você ache que já está muito longe, né? A prova é só no ano que vem, não sei o quê, mas gente, sim, quem já fez a prova do CFC sabe muito bem do que eu vou dizer agora. Passa assim, ó, no estralar de dedos. Então, para quem tem muita dificuldade, né, e quer se preparar de uma forma mais sólida para poder fazer a prova do CFC, esse é o melhor momento. Por que, Oswaldo? Porque você vai ter um tempo bem confortável, ou como diria meu filho João Guilherme, você vai ter um prazo bem contofável, né? Ele disse contofável, né? Ele vai deitar na cama, né? Ele deita assim na cama, papai, essa cama é muito contofável. Que legal. Enfim, então o dia 6 de outubro é a data que a gente vai abrir a nossa próxima turma Ninja do CFC. Se você tiver interesse em querer participar dessa turma e querer receber informações sobre ela, vai ter um link que também vai estar aqui embaixo na descrição do vídeo. E vai aparecer um QR Code de produção. Bota um QR Code aqui na tela do grupo VIP, tá? Se você quiser fazer parte do grupo VIP para receber uma condição especial para entrar na turma Ninjas em outubro, esse é o momento. Oswaldo, por que você está dizendo condição especial? Porque mês de outubro é o mês de aniversário do professor Oswaldo. Aí você já vira aquela como é que se diz? Aquela parada que o pessoal fala nos como é o nome, meu Deus? Naquelas coisas de supermercado, né? O supermercado, o fulano de tal, dos Oswaldo Pereira está fazendo aniversário e quem ganha o presente é você. Não tem? O pessoal não fala muito isso, né, no supermercado? Pois é. Então, eu vou fazer a mesma coisa também. Se o supermercado pode fazer, eu também posso. Então, mês de outubro é o mês do aniversário do professor Oswaldo Marques e quem vai ganhar o presente é você. Então, clica aqui no grupo VIP, entra no grupo VIP e aguarda as instruções por lá, porque você vai receber uma condição especial de aniversário do professor Oswaldo. Gostou aí? Ficou legal? Ficou? Dizem que eu posso ser locutor, né? De repente, quem sabe eu não migre para a parte das rádios, né? De repente você tá lá, aí você bota aquele microfone aqui na frente e você diz assim, né? Porque só aqui você diz que é 2612323 e concorre a prêmio sempre com o oferecimento da banda Calypso e do Colégio HP dos Santos, o Colégio Inteligente. Beleza, beleza, porque aqui é pouco papo e muito sucesso. Beleza. Muito bem, tá bom. Acabou por hoje. Beleza, maravilha. Então pronto. Oswaldo, deixa de palhaçada, volta para a aula e vamos lá, né? Então, o que você pode fazer para poder entrar no grupo VIP? Escaneia o QR Code que está aparecendo aqui na tela, ou então você vai clicar no link que vai estar aparecendo aqui no chat, entre no grupo VIP, aguarda as instruções por lá, que mês de outubro é mês do aniversário, e você vai poder comemorar meu aniversário junto comigo, e quem vai ganhar o presente é você. Muito bem. Recado dado, volta para cá aqui, vem comigo, para a gente entrar aqui no nosso ponto 5, que é assim, ó. Quais os destaques do que foi mais cobrado na prova? Então vamos lá. Ó. Gente, separei aqui alguns conteúdos que, na minha opinião, são cartas marcadas. Sempre cai na prova do CFC e não tem, como é que se diz, grandes surpresas em relação a ele. Né? Estrutura conceitual básica, NBCTG 00, batata, sempre cai na prova. Aí vem lá, uma questãozinha de DRE, de DFC e de DVA, sempre cai na prova. Também questões batata. Apesar de que eu sei que uma questão de DVA, uma questão de DFC e uma questão de estoque são questões mais difíceis, mas a gente sabe que cai na prova. Então tá lá, DVA, DFC e fluxo de caixa, DVA, DFC e estoque sempre cai na prova. Estoque é porque é uma questão normalmente mais longa, né? Tem que montar uma ficha de controle de estoque, enfim, é uma questão mais trabalhosa. Questãozinha de imobilizado, envolvendo cálculo de depreciação. Ativos e passivos contingentes, lá na NBCTG 25, né, que é a de ativos e passivos contingentes, está na moda também, vem caindo constantemente, a FGV adora cobrar ativo e passivo contingente na prova. Lá na parte de auditoria, a parte de evidência de auditoria, os princípios éticos, planejamento de auditoria, gente, isso aqui são conteúdos que são, sabe, eu sempre digo isso em aula, né, quem é meu aluno tá careca de saber disso, não dá pra gente botar a mão na testa e dizer, meu Deus, caiu uma questão de fluxo de caixa e agora, meu pai amado, do perpétuo socorro, Jesus, por que me abandonaste? E aí Jesus olha pra ti, ei, abestado, eu mandei o Oswaldo lá pra poder te avisar que cai na prova, tu não escutou ele porque tu não quis, né? É quase isso que Papai do Céu fala pra você nesse momento, né? Tipo, é claro que ele não vai dizer com essas palavras, né? Aqui é como se eu estivesse traduzindo por cearês, né, o que Papai do Céu tá falando. Né? Mas ele vai falar de uma forma mais chique e elegante, né? Ó, nobre colega, enviei à terra um missionário chamado professor Oswaldo Marques,
E eu disse para ele para repassar para vocês os conteúdos com a maior probabilidade de cair na prova. Por que tu não ouviste, professor Oswaldo, que eu enviei à Terra para poder te conduzir ao rumo à tua aprovação? Né? Papai do Céu ia falar mais ou menos dessa forma para você. Muito bem, gente. Mas tem um ditado que a gente fala muito aqui em Fortaleza que é assim, né? Não adianta chorar pelo leite derramado, né? Passou, passou. Ok, se não der, não deu, não tem problema, tá tudo bem, faz parte do jogo, né? O importante é que assim, ó, se você errou uma vez, ok, o importante é que a gente não erre de novo. Então, se você já sabe que isso aqui sempre cai na prova e você tá com dificuldade nesse conteúdo, tu tem que estudar ele com profundidade, né? Se você vê que não tá conseguindo estudar sozinho, pede um acompanhamento. A Turma Ninja está aí, né? No dia, qual foi o dia que eu falei? Deixa eu botar aqui no calendário de novo, que até eu esqueci, dia 6 de outubro. Dia 6 de outubro a gente abre a próxima turma. Se você sente que estudando sozinho não está dando certo, então busque um acompanhamento para que você consiga passar, né, seguindo o nosso acompanhamento da Turma Ninjas. Por que a gente consegue tantos alunos aprovados no CFC? Porque a gente simplesmente faz uma triagem na prova. A gente não vai estudar o edital inteiro. Tem 591 conteúdos lá dentro, a gente tem 14 disciplinas, bora lá. Se for para estudar os 14, tudo que está lá no edital, as 14 disciplinas, e se você for fazer uma conta, tem 591 conteúdos no edital. Gente, para poder estudar isso aqui tudo aqui, só se você fizesse uma nova faculdade de novo, tinha que fazer 4 anos de faculdade. Mesmo que o edital fosse publicado daqui a 2 anos, não daria tempo para você ver tudo. E o que a gente faz então? Isso aqui, ó, triagem. Quando você pega aqui DRE, o que o examinador cobra? Lucro bruto, lucro líquido. Quando você pega aqui DVA, o que ele cobra? Estrutura. Normalmente ele cobra o item 7 da DVA, o valor adicionado total a distribuir. Ou então ele pede a classificação dos grupos de conta. Fluxo de caixa. Aqui é o fluxo de caixa da atividade operacional. Ou então ele cobra uma questão conceitual para você classificar os grupos de estoque. Os grupos de contas, quer dizer. Estoque, o examinador cobra lá, método PEPS ou média ponderada. Imobilizado, cálculo de depreciação. Passivo contingente, qualificação de processo, provável, possível e remoto. Evidência de auditoria, aqui ele cobra a questão da base material para poder fundamentar a opinião do auditor. Ética, cara, olha o código de ética, ele é bem pequenininho, rápido e objetivo, tem que ler o código de ética. Planejamento de auditoria, que é o procedimento os procedimentos que vão ser aplicados durante o trabalho. Então, assim, são pontos que a gente bate e rebate porque sempre cai na prova. Assim, E aqui tem quantos conteúdos? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 conteúdos. Mas, por exemplo, só estoque caiu 2 questões. Ó. Tem questão aqui que caiu mais, tem assunto que caiu mais de uma vez. Estrutura conceitual básica, caiu quantas questões aqui na prova? 6? Vamos olhar aqui de novo. Conceito, 1, 2, 3, 4... 5. Olha aí, ó, 5 questões na prova. 5 questões na prova, só aqui, ó. Só aqui foram 5 questões, né? Então, cara, essa parte aqui é primordial. Aí os conteúdos, que são os desafiadores, que provavelmente você não viu na faculdade, combinação de negócio, a parte lá de goodwill, compra vantajosa. A parte de propriedade para investimento, redução ao valor recuperável dos ativos, que é o teste de impairment, ativo não circulante disponível para venda, né? Investimento em coligadas. Aí vem, ó, custeio ABC, custeio por absorção, custeio variável. São conteúdos que quem é aluno da Turma Ninja, a gente viu tudo isso aqui. Tudo isso aqui foi visto durante as nossas aulas. Não, para quem é nosso aluno, é por isso que eu digo assim que a prova do CFC tem seus desafios, porque todos esses conteúdos aqui você não viu na faculdade. Ou se viu, foi de forma bem pincelada. É verdade ou mentira, pessoal? Vocês concordam ou discordam comigo? Coloca aí para mim no chat se vocês viram isso aqui na faculdade. Porque eu não vi. E olha que eu me formei pela Universidade Federal do Ceará. Né? Que o pessoal enche a boca e diz, faculdade não sei o quê. Não vi. Goodwill, você sabia nem o que era isso. Propriedade para investimento. O que eu ainda vi de forma pincelada foi custeio por absorção. Pronto. Isso aqui eu ainda vi pincelado na faculdade, mas o resto não vi nada. Eu não vi nada. E a maioria dos nossos alunos relatam também que não viram.
Mas durante a turma ninja, a gente tem um módulo lá para cada um desses assuntos aqui. Por quê? Porque a gente sabe que cai na prova. Mas eu reconheço e coloco aqui, são assuntos desafiadores. Por quê? Porque quem foi fazer a prova e viu só na faculdade, foi só com conhecimento da faculdade, com certeza absoluta você errou todas essas questões aqui. Mas aí já serve de mapeamento para você. Você já viu que esses conteúdos aqui, ó. Então agora o que você vai fazer? Você vai pegar esses conteúdos e você vai estudar. Porque se cair na próxima prova, né, você não vai dizer que foi por falta de aviso. Então já vê esses conteúdos aqui. E se você pensa em entrar para a turma ninja, se você já entrou no grupo VIP, fica tranquilo que isso aqui a gente vai ver durante o nosso cronograma de estudos, tá? Agora, os conteúdos que foram fora da curva, né, aqueles conteúdos que não estavam no radar da prova. Payback descontado, apesar de ter caído no semestre passado já, mas não é um conteúdo que se repete, né? Então, assim, não estava no radar, caiu uma questão de payback descontado. Receita com contratos também é um conteúdo que, sendo bem franco, eu não lembro a última vez que isso aqui caiu na prova ou se já chegou a cair alguma vez. Eu teria que dar uma vasculhada. Mas uma coisa eu posso dizer, nos últimos 3 anos aí, com certeza absoluta não caiu. Né? Então é um conteúdo que está completamente fora de radar. Custeio padrão também não é comum cair na prova. Por quê? Porque normalmente cai o custeio por absorção. É o que normalmente cai na prova. Custeio padrão dificilmente cai. Já caiu em prova antes? Já. Diferente de receita de contratos, que raramente caiu, ou sequer caiu na prova. Eu não me lembro de ter caído esse conteúdo em provas anteriores, posso confirmar isso aqui para vocês depois, mas a priori isso aqui nunca caiu na prova. Custeio padrão já caiu, né, mas faz bastante tempo. Compliance também é um conteúdo de controladoria que não costuma cair na prova, até porque normalmente o que cai na prova de controladoria são os indicadores de desempenho. Índice de liquidez seca, índice de liquidez imediata, liquidez corrente, enfim. E um conteúdo que já caiu na prova, mas faz tempo que não cai, arrendamento mercantil. Faz bastante tempo que não cai arrendamento mercantil. Já estava assim num conteúdo meio que esquecido na prova, né? Eu me lembro que quando saiu a Consulplan e entrou a FGV, por exemplo, a Consulplan adorava cobrar a história da contabilidade e cobrar ativo biológico. Estava na moda ativo biológico. Caía pra caramba na prova do CFC. Entrou a FGV, desapareceu. Né? Não caiu mais nada de história da contabilidade, nada de ativo biológico. E arrendamento mercantil, que já não caía, continuou sem cair. Assim, uma norma que para efeito de prova estava morta, né? E toda a prova do CFC, normalmente tem o defunto, pelo menos um defunto ressuscita, digamos assim, né? Porque tem sempre aquele conteúdo que estava esquecido na fila do pão e de repente ele aparece. Quem foi o defunto que apareceu agora? A parte de receita de contratos e o arrendamento. E o compliance. Digo isso porque payback já caiu na prova recentemente e custeio padrão tem até um tempinho que não cai. Custeio padrão. Mas assim, defunto mesmo, é receita de contratos, o compliance e o arrendamento mercantil. Esses aqui estavam morto e enterrado, né? Faz tempo que não cai na prova e de repente ressuscitou agora. Beleza? E o rei dos defuntos aqui foi a receita de contrato. Isso aqui são conteúdos que normalmente não são bem explorados na prova do CFC. Mas, gente, assim, não adianta de querer ficar louco e querer aprender tudo, né? Assim, a prova do CFC tem 50 questões, tu tem que acertar 25. Então sempre vai ter um conteúdo que você vai olhar para a prova e vai dizer assim, oi, né? Que você vai ficar meio que sem saber para onde ir, tá tudo bem, toda a prova a banca vai levantar um defunto. O importante é que aquela questão a gente pula e vai para as outras. Tem outras 49 questões para a gente poder acertar. Então, relaxa, sossega o coração, né, com isso aí. Um conteúdo que eu vim alertando o pessoal que era importante que a gente estudasse era a parte de arrendamento mercantil. Assim como eu faço com o ativo biológico. Gente, arrendamento mercantil e ativo biológico estão esquecidos. Mas vamos dar uma estudada, porque vai que cai na prova. Pô, caiu. Certo? Então, assim, receita de contrato eu fico até calado. Né? Mas, assim, arrendamento mercantil não foi por falta de aviso. Assim, a gente sempre fala que é um conteúdo bom para poder cair na prova, mas que ultimamente não tinha sido explorado. Beleza? Maravilha, maravilha. Então tá aí o 6º ponto. E vamos para o nosso último ponto da nossa aula de hoje, para a gente poder entender como é que vai ser a prova 26.1. Vamos a ela aqui então para poder explicar. Bora lá. E, gente, para finalizar aqui a nossa aula de hoje,
A pergunta que não quer calar. Oswaldo, quem vai ser a banca, qual vai ser a banca que vai aplicar a prova do exame de suficiência edição 2026.1? Qual a sua opinião? Porque assim, né? A banca que aplicar 26.1 provavelmente vai aplicar, certamente vai aplicar a prova 26.2. Quem vai ser essa banca? Oswaldo, não vai ser a FGV não, né? Gente, assim, não tem como eu cravar aqui, né, na pedra, com toda certeza absoluta de que vai a FGV, que vai aplicar essa prova. Mas a expectativa é que sim. Eu vou te explicar por quê. Vem para cá. Ó. A FGV foi contratada, o contrato foi fechado com ela por meio de um contrato de dispensa. Né? Isso está lá no artigo 75 da Lei 14.133, tá? O que isso coloca lá? A lei permite contratar instituições que sejam sem fins lucrativos e que seja de notória especialização de mercado, né? Então, a FGV é uma empresa de notória especialização de mercado? É. E onde é que está o detalhe nisso aí? O detalhe é que, assim, ó, nesse contrato, reza que ele pode ser prorrogado por até 10 anos. Vixe Maria, Oswaldo, 10 anos? É. Significa dizer que ela vai ficar 10 anos? Não. Significa dizer que, a cada ano, as partes vão se encontrar. E se tiver de comum acordo para ela, elas prorrogam e continuam. Só para você ter uma ideia, ó, a Fundação Brasileira de Contabilidade, ela ficou com a gente aplicando a prova de 2011 até 2017. Então ficou 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17. 7 anos aí aplicando a prova do exame de suficiência. A Consuplan ficou de 2018 até 2023. 18, 19, 20, 21, 22, 23. 6 anos aplicando a prova do exame de suficiência. Aqui, ó. 6 anos. Aí vem agora a FGV e aplicou a prova de 24 e 25. A FGV só tem 2 anos. Novinha, fresquinha na fila do pão. Estatisticamente falando, você pode ver aqui, historicamente falando, que as bancas, elas perduram por um bom tempo, né? Então, assim, eu espero pelo menos uma Copa do Mundo aí com a FGV. Ou seja, pelo menos aí 4 anos, a não ser que os alunos se revoltem contra a banca, né? E peçam o impeachment da FGV para que ela não aplique mais a prova. Mais ou menos como aconteceu, assim, tanto a Fundação Brasileira de Contabilidade quanto a Consuplan, né, se você bem parar para pensar, quando essas empresas chegaram assim, no auge das mancadas, digamos assim, foi quando o Conselho Federal de Contabilidade meio que foi pressionado a ter uma troca de banca. Porque foi chegando a lei 16 e 17, cara, 16, 17, cara, a FGV cometia umas mancadas que eu ficava olhando, meu Deus do céu. Caraca, mano. Aí ficou meio que insustentável e a FGV saiu. A Consuplan também deu umas mancadas assim fenomenal, né? Até que chegou ao ponto que ficou insustentável manter a Consuplan. Até pelo próprio perfil de como as questões eram elaboradas. A Consuplan gostava de questões longas, né? Extensas, nos textos que você abria a prova e tinha questão que era uma folha inteira. Mas aí é de lascar o cano. Peraí, meu filho. Nem a prova do auditor da Receita Federal é escrota desse jeito. Não precisa disso tudo. Para que uma questão para você ler a página inteira, né? Tem que usar do bom senso. Você tem 5 horas para poder fazer a prova. E a leitura da prova também conta, né? Então acaba que chegou a hora que ficou insustentável manter a Consuplan. E aí, vejamos então como é que vai ficar a FGV. Né? Assim, das provas que a FGV já fez até agora para a gente, né? Essa é a 4ª prova da FGV. Essa foi a prova mais casca grossa, digamos assim, né? Ou uma das. A FGV está começando a mostrar suas garras, digamos assim. E é natural, porque assim, se você pegar a saída da Fundação Brasileira de Contabilidade e a entrada da Consuplan, as primeiras provas eram mais brandas, né? E depois a Consuplan foi subindo um nível. A FGV fez do mesmo jeito. As primeiras provas eram mais brandas e agora ela está subindo um nível. Então está acontecendo normalmente o que acontece nas edições anteriores, nas bancas anteriores, né? Então,
como a FGV só tem 2 anos aplicando a prova do CFC, eu acredito fortemente que ela seja a banca que vai aplicar a prova, né? Para alegria de poucos, para tristeza de muitos, mas fazer o quê? Né? Faz parte do jogo, né? Sim, o que cabe a gente fazer é a gente pegar, deixa eu tirar essa areiazinha daqui, é a gente pegar e estudar. Assim, a FGV não tem uma prova difícil, escrota, ao ponto de que quem estudou não passa na prova. Assim, porque o grande detalhe que a gente tem que levar em consideração é isso, assim, quantos de vocês foram fazer a prova e estudaram de forma sólida, de forma efetivamente consistente para poder fazer essa prova? Aí é onde está o grande detalhe. Aí é onde está o grande detalhe. Certo? Então, levem isso em consideração para que vocês possam enfrentar a próxima prova e fazer isso de forma consistente. Beleza? Legal. Gente, então, em relação aqui à nossa análise estratégica da prova do exame de suficiência, ela foi finalizada. E para você que chegou aqui até o final da nossa aula de hoje, eu queria te dar um aviso que talvez seja interessante para você. 2025 e 2026 vai ser o ano dos concursos públicos na carreira fiscal. E atendendo a pedido de vocês, Oswaldo, abre a turma para concurso público, pelo amor de Deus, eu quero aprender, enfim, a hora chegou. Gente, nós vamos abrir a nossa primeira turma de concurso público, né, da parte de contabilidade. Vou ensinar contabilidade para vocês, voltada para concurso público. Então, se você tem interesse, a gente vai fazer um primeiro evento de inauguração. Essa aula vai acontecer, deixa eu abrir aqui. São tantas datas que a gente acaba... Dia 18 e 19 de outubro, tá? Dia 18 e 19 de outubro. É um sábado e um domingo, dia 18 e 19 de outubro. A gente vai passar o dia inteiro juntos, manhã e tarde, dessecando o que pode cair em prova de concurso público na carreira fiscal. Então a gente vai trabalhar especificamente projeto Receita, tá? Então, no nosso projeto Receita, na nossa operação Receita, eu vou ensinar para vocês o que cai de contabilidade na prova de concurso público. Ponto. Legal? E assim, ó, essa, como vai ser uma primeira turma, ela vai ter um valorzinho simbólico, né? Um valorzinho simbólico. O que é que você vai fazer? Você vai clicar no link que tem aqui embaixo na descrição do vídeo. Tá no lote 0 de inauguração. Tá no lote 0 de inauguração. Esse lote, ele vai ter um valor... Caraca, é isso mesmo? É isso mesmo. Gente, o lote de inauguração, sabe qual é o valor? R$25. Não, cara, não é possível isso aqui, viu? R$25 o lote especial de inauguração. É um valor simbólico, como eu falei para vocês, para a gente dar abertura nessa primeira turma. E a gente vai lá explicar, você vai passar 2 dias lá com a gente aprendendo pra caramba sobre contabilidade voltado para concurso público. E aí, no final desse curso de 2 dias, que você vai pagar R$25 para poder participar, você vai ter uma oportunidade de entrar dentro de uma turma especial de concurso público. E aí lá eu vou trazer mais detalhes para vocês. Mas de toda forma, vão ser 2 dias de muito conteúdo para você poder participar, se você deseja participar de concurso público. Então tem um link que vai estar aqui embaixo na descrição do vídeo, você pode comprar nesse lote de especial de inauguração, nesse lote 0, e aí você vai ter a oportunidade de poder comprar o seu ingresso e participar desse evento com a gente, beleza? Então, galerinha, por hoje era isso. O link vai estar aqui embaixo na descrição do vídeo para você, beleza? Então, você vai ter a oportunidade de poder participar, se for do seu interesse passar em um concurso público, né? Carreiras no setor fiscal tem salários que podem passar de R$30 mil por mês, né? Seja como auditor da Receita Federal
ou da Receita Estadual. Dependendo do estado, alguns estados passam de R$30 mil por mês. Se você acha que isso é interessante para você, clica no link aqui embaixo na descrição do vídeo, compra o teu ingresso, está no valor simbólico de R$25 para você poder participar lá com a gente. Beleza? Então é isso aí. Galerinha, por aqui eu me despeço, um grande abraço, um beijo enorme no coração de cada um de vocês, fiquem com Deus e até semana que vem na nossa aula de resolução na prova do CFC, edição 2025.2. Um grande abraço e até lá. Tchau, tchau. Foi minha quarta tentativa, Oswaldo. Fui só errando. Que até teve um dia no meio, assim, sabe? Me deu uma crise de choro, sabe? Eu comecei a chorar. Eu li, assim, e começava a chorar, soluçar, igual criança. Porque eu lembrava que da primeira vez faltou só uma questão, cara. Aí eu lembrava de tudo que eu tinha que passar pra me tentar de novo. Me deu uma crise e eu falei, não vou conseguir. Aí eu comecei a pesquisar, cara, como estudar para o CRC, aí aparecia um, aparecia outro. E eu lembro que apareceu um vídeo desse aqui, alguém falando, dando testemunho, falando que foi aprovado no exame do CFC, estudando menos de 30 dias, não sei quantas tentativas, era muitas, sabe? Eu falei, cara, eu acho que é isso que eu preciso, eu vou tentar. Comecei a te seguir e fui gostando. Prometi pra mim, eu falei, não, eu vou abrir mão de tudo que eu faço no dia a dia, que eu gosto de fazer, e vou passar nessa prova. Cara, eu lembro que eu entrei no outro dia, 5 horas da manhã, para comprar o curso que você tinha disponibilizado para os primeiros. E, cara, foi a melhor decisão que eu tomei na minha vida, assim, disparado. Eu ficava te elogiando a minha esposa, sabe? Eu falava, nossa, como é que eu não descobri isso antes? Porque eu me sentia privilegiado, sabe? E eu fui aprendendo, fui tomando gosto, sabe? Na hora que eu abri a prova, assim, parecia que eu tava num sonho, cara. Eu li as questões assim, ó, ia marcando e sabendo que era a resposta certa, sabe? E eu olhava pro céu e falava, meu Deus, não é possível que é mais pegadinha, porque nas outras, geralmente, eu caía nas pegadinhas, sabe? Mas eu vou confiar no meu coração, no que eu estudei e vou. Cara, e fui fazendo a prova assim, e saí de lá, eu falei, hoje eu tirei pra CRC, hoje eu tirei. Eu fui aprovado no exame de suficiência do CFC, estudando de menos de 30 dias, na banca FGV. Ah lá, olha aí, ó. Eu entrei como office boy, eu não sabia mexer no computador, eu fui promovido, virei encarregado, saí, montei meu próprio escritório e só não tinha o CRC, sabe, cara? E eu, o que é que você é? Eu sou contador. Eu falei, não, Deus, eu tenho que conseguir isso. E eu tenho um sócio, que é uma pessoa que me ensinou dos meus primeiros passos na contabilidade, e hoje ela é meu sócio, sabe? A gente trabalhando no escritório junto, hoje a gente é sócio. Deixa eu te mostrar meu escritório. Mostra aí, cara, vamos ver. Escritório. Como é o nome ali do escritório? É a J Contabilidade. Agora eu sou contador, sócio administrador. É muito, sabe, é muito difícil a gente lembrar da realidade e onde que a gente consegue chegar, justamente como você falou, plantando, colhendo, que a gente plantou, né, e não tem preço, cara. Nossa, cara, aqui não sei nem como, de verdade, te agradecer mesmo, porque você fez parte da etapa mais difícil da minha vida, eu vou lembrar disso o resto da minha vida.